Muito bem, meu caro João Miguel Lotufo, começando com a equipe do Flamengo, aqui na Valdo Esporte no Terra, começando com o goleiro Rossi, de 0 a 5 estrelas, quantas estrelas para o Rossi? O Rossi foi muito pouco exigido no jogo de hoje, mas a bola que chegou ele não conseguiu salvar, então 2 estrelas. Lateral direito, o Varela. O Varela é um jogador que não me agrada tanto. Eu acho que o Flamengo cresce muito mais com o Wesley pelo lado direito. O Varela é um lateral muito burocrático que ataca pouco o fundo. O Flamengo precisa dessa profundidade com os laterais. Então não foi bem no jogo o Varela. Vou deixar ele com 1 estrela. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, uma partida bastante segura, boas recuperações, marcou muito bem o Verratti. Vou deixar ele com 3 estrelas. Léo Pereira. Léo Pereira da mesma forma, um bom jogo, claro que a dupla de zaga do Flamengo nessa reta final acabou sendo vazada, mas foi um bom jogo também do Léo Pereira, vou deixar ele com 3 estrelas também. Alexandro. Estreante da noite, né? O Alexandro, jogador de 2 Copas do Mundo, cara importante que pode agregar bastante essa lateral esquerda. Eu achei que ele mostrou lampejos do que ele pode ajudar nesse time do Flamengo, tanto atacando a profundidade, chegando à linha de fundo com alguns cruzamentos visando ali o meio da área, quanto também jogando um pouquinho mais por dentro, auxiliando um pouquinho nessa construção e sendo uma boa opção também para um arremate de média e longa distância. Eu vou deixar o Alexandro com 2 estrelas. Eric Pulgar. Pulgar é um jogador muito importante para dar ritmo à saída de bola do Flamengo, né? O cara que consegue achar passes nesses jogadores mais à frente, Gonçalo Plata, Gerson, Luiz Araújo, enfim, os demais que iniciaram o clássico de hoje. Eu vou deixar o Pulgar com 2 estrelas. Léo Ortiz. O Léo Ortiz, que veio de uma grande atuação contra o Bahia pela Copa do Brasil, mas hoje foi um pouco abaixo. Teve uma grande chance no primeiro tempo, mas ficou um pouquinho na tomada de decisão, perdeu uma grande oportunidade para o time do Flamengo. No segundo tempo mandou uma bola na trave, mas eu achei que em muitos momentos do jogo que ele avançava com a bola, ele pecou um pouquinho na tomada de decisão, foi um pouco fominha, demorou demais para fazer o passe e o Flamengo perdeu em velocidade, então hoje vai ficar com 2 estrelas da Ortiz. Perfeito. O glorioso Gerson, craque 5 estrelas, me fala um pouquinho mais dele. Eu escolhi o Gerson, primeiro porque ele atuou, né, a partida inteira. Foi um cara que também mostrou muita versatilidade no jogo, atuando do lado esquerdo, do lado direito, tentando jogar um pouco pelo meio. Teve uma boa porcentagem de acerto de passe, foi premiado com um bonito gol. É um gol ali de quem sabe bater na bola, né, Cezão? Virou o corpo, bateu ali como manda o figurino, chapado. Ficou muito parecido, como você muito bem destacou, com o do Ronaldo, né, na Copa de 2002, na final contra a Alemanha. Então, pra mim, o Gerson foi merecido hoje. E ele melhora muito de produção com a entrada do Wesley. Acho que é um ponto pro Tite analisar isso. Como o Gerson cresce de produção quando o Wesley entra pro lado direito. Glorioso Luiz Araújo. Uma pena, né? Mais um jogador lesionado. A gente torce e espera que não seja nada de mais grave, já que o Flamengo tem jogos importantes agora nessa semana. Tem o Peñarol na quinta-feira pela Libertadores. Também tá ainda brigando nessa parte de cima do Campeonato Brasileiro. Você perdeu o Luiz Araújo, que era um dos grandes destaques individuais da equipe, que, como eu falei, são 10 gols, 11 assistências, se eu não estou enganado. Então é o cara que ajuda, agrega muito a produção ofensiva da equipe do Flamengo e certamente vai fazer muita falta. Quando esteve em campo, ele também mostrou boa movimentação, boa troca de posicionamento, tanto atuando por dentro quanto atuando pelos lados. Dá para deixar o Luiz Araújo com 2 estrelas. O Bruno Henrique. Bruno Henrique já teve uma noite um pouquinho mais abaixo. Ele acho que ainda está em fase de adaptação a esse novo funcionamento do time do Flamengo, atuando como esse falso 9. É um jogador que recebe menos bolas, que não tem muita oportunidade de partir para um contra um, que tem um pouco de dificuldade de fazer um pivô, jogar de costas para marcação. Teve uma grande chance, mandou na trave. Então o Bruno Henrique hoje vou deixar com 2 estrelas. Plata é um jogador que a gente elogiou bastante durante a jornada. Esse sim, muito versátil, me chamou muita atenção. Esse poder de trocar de posição, de atuar em outras maneiras do campo. Ele começou pelo lado esquerdo, ele é um cara que prefere atuar pelo lado direito e criou boas
situações pelo lado direito, mostrou que pode jogar por dentro também, em entrelinhas, mostrou que pode jogar como referência também, você sendo esse jogador que ataca a profundidade, que busca um facão. Então é um cara que pode ajudar o Flamengo de diferentes formas. Aí cabe ao Tite a maneira que ele quer melhor utilizar o equatoriano. Vou deixar ele com 3 estrelas. É um cara que pode ajudar bastante esse Flamengo nessa reta final de temporada. Daqueles que entraram, uma Arrascaeta. Arrascaeta entra e é esse jogador que não precisa de muito, né? Quando recebe a bola com espaço, com tempo de pensar, ele faz a diferença. Que foi a jogada do gol. Uma boa infiltração dele mesmo no meio da defesa do Flamengo, muito bem vista pelo Wesley, e aí ele tem o espaço necessário, o tempo necessário para ver que o Gerson tá bem posicionado e rolar ali com açúcar pro camisa 8 fazer o gol do Flamengo na partida. Então hoje a Arrascaeta entrou, fez a diferença, como de costume, dá para deixar ele com 4 estrelas. Carlinhos, foi o Pereba, vou falar um pouquinho mais dele. O Carlinhos nesse time do Flamengo, se a gente for analisar a qualidade técnica de cada jogador, é de longe o Carlinhos que acaba destoando, né? Que tem menos qualidade em relação aos seus demais companheiros. E no jogo de hoje mostrou um pouco disso. Ele entrou antes do Gabigol. O Gabigol também não entrou muito bem, mas é o Carlinhos que entrou para fazer essa referência e não conseguiu mostrar muita coisa. Achei ele nervoso, ansioso, finalizando de qualquer jeito, mal posicionado, desligado do jogo. Essa é a grande verdade. Por isso, foi o Pereba. Wesley entra muito bem pelo lado direito, conseguindo trazer mais dinâmica, mais verticalidade por essa faixa do campo, e a partir daí o Flamengo começa a empurrar o Vasco mais pro campo defensivo e criar melhores oportunidades por esse setor. O Flamengo concentrava muito o seu jogo pelo lado esquerdo com o Plata e o Alexandro, e aí o Wesley entra para trazer um pouco mais de repertório. 3 estrelas pro Wesley. Gabigol. O Gabigol, eu ia até falar nessa reta final que acabou o jogo, mas eu ia falar para você fazer uma enquete de quem que tá na pior fase, Carlinhos ou Gabigol nesse ataque do Flamengo. Porque o Gabigol entra também, não acrescenta em absolutamente nada, perde um gol que normalmente não perderia, mal posicionado, em impedimento, é verdade, mas é um gol que o atacante tem que fazer, tá ali na pequena área, pegou mal na bola, enfim, Gabigol me parece que está com seus dias contados nesse time do Flamengo, vai ficar como estrela. Everton Araújo. O Everton Araújo, a tentativa do Tite fechar um pouco mais a casinha, né? Fechar o meio campo, trazer um pouco mais de intensidade, mais pregada por esse setor, mas que na prática não funcionou. Afinal, o Vasco conseguiu empatar nesses minutos finais. Então, o Everton Araújo, uma estrela também. Conjunto do Flamengo? O conjunto do Flamengo merece 3 estrelas. Eu acho que o Flamengo não fez um jogo ruim, sobretudo no segundo tempo, criando boas chances, parando na trave em algumas oportunidades, mas é um Flamengo que mostra que tem dificuldade sim, com a falta de jogadores, tanto De La Cruz, Pedro, Cebolinha, enfim, a lista é extensa, mas que existe vida sem esses jogadores. Agora, tem que ser mais efetivo, tem que aproveitar melhor as chances. E o Flamengo hoje teve algumas grandes oportunidades, não conseguiu ser efetivo e amargou agora esse empate contra a equipe do Vasco. Então, 3 estrelas pro coletivo do Flamengo. Perfeitamente. E o Tite? O Tite eu vou deixar com 3 estrelas também. Eu acho que ele acerta com as entradas, com a entrada do Wesley, com a entrada do Arrascaeta também para jogar entre linhas. Acho que são as duas que ele acaba acertando. Eu acho que ele peca na entrada do Carlinhos. Talvez o Gabigol, se entrasse antes, poderia dar outro ritmo, poderia dar outra cara para esse time do Flamengo. O Everton Araújo, eu acho que é uma mudança de praxe, né? Você quer fechar um pouquinho mais os espaços, mas dá para deixar o Tite com 3 estrelas. Como eu falei, o Flamengo não fez um jogo ruim, mas foi pouco efetivo nas chances que teve. Aí a culpa não é do Tite, aí é a culpa dos jogadores que estão dentro de campo. Aí o conceito do Flamengo para você que se liga aqui na Voz do Esporte.